E aí, rapaziada? Tô trazendo uma obrita nova pra vocês hoje e já adianto, tá braba demais. Espero que curtam, porque a ideia agora é começar a postar com mais frequência, hein? Então já mete o dedo no like aí pra dar aquela força e me manter na ativa. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. O ceifador é conhecido como o ser que guia as almas dos mortos. O deus da morte havia declarado que qualquer ceifador que conseguisse guiar 10.000 almas teria direito a um desejo. Depois de muito tempo, um desses ceifadores se apresentou diante do deus da morte, que perguntou se ele finalmente tinha conseguido coletar as 10.000 almas. O ceifador, chamado Kai, respondeu que sim. O deus da morte então garantiu que cumpriria sua promessa e realizaria qualquer desejo que ele quisesse. O pedido de Kai foi surpreendente. Ele pediu para deixar de ser um ceifador. O deus da morte ficou chocado, explicando que abrir mão de ser um ceifador significava que a sua razão de existir desapareceria e seu destino seria a aniquilação total. Mas Kai, completamente exausto e sem forças, respondeu que esse destino estava ótimo para ele. Diante do pedido, o deus da morte aceitou. Naquele momento, a existência de Kai deveria desaparecer completamente, mas ao contrário do que esperava, ele abriu os olhos de novo. Ele estava deitado numa cama enquanto um homem e uma mulher o chamavam de Jovem Mestre Cien, cheios de alegria por ele finalmente ter acordado. A mulher saiu correndo para avisar o conde, enquanto o homem perguntava se ele estava sentindo algum desconforto. Kai olhou para o corpo de Cien, com cabelos brancos e olhos roxos, confuso, se perguntando por que tinha voltado à vida depois de ter pedido para ser apagado para sempre. Para entender o que estava acontecendo, a cena volta 17 anos no tempo, numa floresta escura à noite, onde 2 homens armados tinham encontrado uma escrava fugitiva e o filho dela. Os homens falavam com desprezo, dizendo que ela era louca de achar que podia fugir. A mulher chorava, implorando perdão, dizendo que fugiu só por medo de ver o filho viver como um escravo, como ela. Ela pediu que a matassem se quisessem, mas deixassem o filho viver. E um dos homens respondeu friamente que não se preocupasse, porque não iam matar o menino. Com um sorriso cruel, ele explicou que jamais desperdiçariam uma mercadoria valiosa. Disse, num tom gelado, que o garoto seria escravizado até morrer, do mesmo jeito que ela. A mulher desabou, imaginando um destino horrível do filho, e chorou por não poder dar a ele uma vida digna. No auge do desespero, ela gritou aos céus pedindo a qualquer poder, Deus, anjo ou até demônio, que salvasse o filho. Nesse instante, um homem misterioso, de aparência imponente, apareceu chamando-a pelo nome, Miru. Os 2 soldados, surpresos, perguntaram quem ele era e quem o tinha enviado. Ele ignorou e disse educadamente que não tinha muito tempo, que falaria com a mulher primeiro e depois responderia as perguntas deles. Um frio mortal percorreu a espinha dos soldados. Era como se estivessem diante da morte. O homem passou calmamente pelos 2 e parou diante de Miru, que ajoelhava no chão abraçando o filho. Ele ofereceu um acordo, realizaria um desejo dela em troca de algo que ele queria. O pedido dele foi simples, a alma dela. Miru, segurando o filho, sussurrou seu último desejo ao homem misterioso. Ele, cercado por uma aura celestial, disse que entendia o desejo dela e que o contrato estava selado. Um sorriso de paz surgiu no rosto da mãe enquanto ela abraçava o bebê pela última vez antes de cair morta. O homem pegou a criança em seus braços. Os soldados apavorados gritaram dizendo que a criança era propriedade deles e ordenaram que ele largasse. O homem, com o bebê no colo, apenas pediu desculpas e disse que não podia entregar a criança. Furiosos, os soldados sacaram as armas e foram para cima dele. Mas antes que chegassem perto, paralisaram completamente, percebendo com horror que não conseguiam se mover. O homem então declarou calmamente a segunda regra dos ceifadores. Aquele que interferir no trabalho de um ceifador dá a ele o direito de matá-lo. Os soldados começaram a gritar desesperados, implorando para ele parar, mas seus corpos se moveram sozinhos, forçados por uma força invisível a virarem as lâminas um contra o outro. Em poucos segundos, eles se mataram, gritando de terror. Depois disso, ele ficou ali, segurando o bebê, olhando para o corpo sem vida de Miru. Uma luz branca saiu do corpo dela. Era a alma dela, e subiu ao céu.
Ele disse que essa era a 9.999 almas que ele tinha coletado. Olhou para o bebê, que estendia a mãozinha para o rosto dele, e murmurou que tinha aceitado um pedido problemático. Depois, foi embora, sabendo que não lhe restava muito tempo. 16 anos depois, uma garota de cabelos vermelhos chama alguém perguntando: "Tá em casa?" Uma voz responde de dentro: "Tô." A garota, chamada Jazif, entra com uma cesta reclamando que Kai não cumprimentou ela direito. Ele, frio, responde perguntando se ele achava que ele era um velho surdo e não te ouvia com ela foi um bafete e se desentendeu. Ele comenta que não tem sentido cumprimentar calorosamente toda vez, já que ela visita várias vezes ao dia. Jazif protesta, dizendo que qualquer outro ficaria feliz de receber visitas e a receberia de braços abertos. Kai, sem emoção, responde que então ela podia até eles. Ela fica sem graça e diz que não foi isso que ela quis dizer, só que gostaria que ele fosse mais carinhoso. Enquanto isso, Kai segue entalhando uma estátua de madeira, ignorando o que ela fala. Jazif se joga no sofá, mas ele a repreende na hora, dizendo para não deitar sem lavar as mãos e os pés. Ela resmunga que ele é muito rígido. Kai pergunta o motivo da visita. Ela diz que a mãe dela não tá bem, o braço esquerdo dela tá doendo desde a noite passada e ainda incomoda. Kai para em entalhar e promete que vai passá-la depois para ver como ela tá. Jazif agradece, dizendo quanto é grata pela ajuda constante dele e comenta que vai até a montanha colher ervas. Depois que ela sai, Kai vai até a casa dela. A mãe de Jazif, que Kai chama mentalmente de Miru, o recebe e oferece pão fresco. Kai observa por um instante, depois estala os dedos e a mulher congela, desmaia e cai no chão, sem vida. Kai se aproxima e pensa consigo que fazer o corpo dela com madeira barata foi um erro, porque o material já começou a apodrecer. Enquanto ele usa um poder misterioso nas mãos para examinar a causa do problema, Jazif volta e o encontra ali, parado sobre o corpo da mãe. Ela pergunta, chocada, o que ele está fazendo. Kai pensa que cometeu um erro, distraído demais no concerto para ouvir ela chegando. Jazif supõe que ele veio tratar a mãe como prometido. Kai confirma, dizendo que ela quem pediu para ele vir. Ela comenta surpresa que ele chegou rápido, mas percebe que a mãe não está ali e pergunta sobre a boneca no chão, notando que ela parece muito com a sua mãe. Os pedaços da verdade começam a se encaixar na cabeça dela. Ela liga a dor no braço da mãe ao que está vendo e, tremendo, pergunta a Kai se aquela boneca era realmente a mãe dela. Ele fica em silêncio, o que só desespera mais ainda. Ela implora para ele dizer que não era que um pedaço de madeira era a causa da dor da mãe. O silêncio dele confirma tudo. Ela pergunta em pânico se a mãe era só uma boneca. Então, o choque expande. Ela começa a pensar se todos na vila também eram assim. Aterrorizada, ela recua e pede para ele negar tudo. Kai percebe que não dá mais para esconder e decide contar a verdade. Estala os dedos e revela para ela uma cena horrível. Todos os moradores da vila são bonecos. Jazif, em choque, pergunta se aquilo era real. Kai confirma, dizendo que era exatamente o que ela estava vendo, que a mãe dela e todos os habitantes da vila eram criações dele. Assustada, pergunta quem ele realmente é. Ele explica que há 15 anos a mãe dela fez um contrato com ele, oferecendo sua alma antes de morrer. O desejo dela era que a filha dela tivesse uma vida só de sofrimento, que não fosse machucada e que fosse amada por todos. Kai diz que nem os santos poderiam ter uma vida cheia só de amor. Então ele criou uma vila inteira para ela, um lugar onde ninguém a feriria. Jazif cai em prantos, perguntando se a vida dela toda tinha sido uma mentira. Ela chora dizendo que não sabe mais no que acreditar, que tudo o que amava era falso. A mãe, os amigos, até ele. Em meio ao desespero, ela começa a duvidar da própria existência, perguntando se ela mesma não seria uma boneca. Kai tenta acalmá-la, dizendo que não, que ela é humana e que ele criou tudo aquilo por ela. Mas ela não acredita mais em nada. Tomada pelo pânico, ela pega uma adaga e exige uma prova. Ela corta levemente o pescoço e, ao ver o sangue escorrendo, confirma aliviada que sempre foi humana. Ela desaba em seus braços, chorando, e pergunta por que ele fez tudo aquilo.
Kai devolve a pergunta. Sua vida até agora foi infeliz? Ela admite que foi feliz, mas diz que toda aquela felicidade era uma mentira e que não consegue suportar isso. Com lágrimas nos olhos, ela oferece um novo contrato. Repete que quer fazer um acordo também. Kai avisa que o preço é a alma dela, mas ela aceita mesmo assim. Ela responde: Você é a única pessoa real da minha vida. Se você também me esquecer, ninguém nesse mundo vai lembrar de mim. Por favor, me lembre para sempre. Kai fica tocado pelas palavras e aceita o pedido, dizendo que o contrato está selado. Yazid sorri com alívio, agradece e cai morta no chão, sua alma se tornando a 10.000ª alma coletada por Kai. Depois da morte de Joseph, Kai incendiou a vila que tinha construído para ela, achando que, sem a garota, aquilo tinha virado um lugar inútil. E tudo pegou fogo rapidinho. Nesse momento, Kai notou o deus da morte, Shanos, que comentou que Kai parecia mais triste que o normal. Shanos se perguntou se Kai tinha sentimentos especiais por aquela criança, mas Kai negou. Kai então pediu para Shanos cumprir a promessa. Shanos fez graça fingindo que tinha esquecido e depois riu, dizendo que claro que lembrava. Ao ver a cara fechada de Kai, ele foi lembrado da promessa de conceder um desejo quando a 10.000 alma fosse guiada. Shanos explicou que transformou isso numa regra geral para melhorar a eficiência dos outros ceifadores. Depois concordou em realizar o desejo e pediu que Kai dissesse qual era. O desejo de Kai foi largar o trabalho. Ele repetiu o pedido. Shanos ficou surpreso e lembrou que deixar de ser ceifador significava aniquilação, mas Kai respondeu que já tinha enfrentado a morte 10.000 vezes. Quando Shanos perguntou se ele estava cansado, Kai confirmou. Aqui é revelado que Kai era um ceifador único. Quando uma alma humana é escolhida para se tornar ceifadora, ela perde todas as memórias e se transforma num ceifador. Kai, porém, manteve tudo. Por causa disso, ele adotou a abordagem dos contratos no trabalho. Em vez de forçar as almas a segui-lo ou abandoná-las, ele realizava o último desejo delas para guiá-las em paz, permitindo que até almas que morreram injustamente aceitassem seu destino. Mas esses sentimentos humanos drenavam e machucavam Kai o tempo todo, fazendo ele se esgotar mais rápido que os outros. De volta ao presente, Shanos perguntou pela última vez se Kai queria reconsiderar, mas ele manteve o pedido. Shanos concordou em realizar o desejo e Kai agradeceu. Shanos avisou para ele não se arrepender depois e se despediu com as palavras enigmáticas: Nos vemos de novo. Kai estranhou, achando que nunca mais veria Shanos depois de ser aniquilado. Mas, em vez de sumir, ele sentiu o corpo pesado e começou a ouvir vozes ao redor. Médicos discutindo o estado de um paciente, dizendo que o simples fato dele respirar já era um milagre. De repente, alguém notou que o paciente, chamado Sien, tinha se mexido. As vozes aumentaram e anunciaram que o jovem mestre tinha aberto os olhos. Kai acordou no corpo de um jovem nobre, confuso, se perguntando quem era enquanto olhava as pessoas ao redor da cama. Enquanto o médico garantia que, apesar dos ferimentos, a vida de Sien não corria perigo, um homem de cabelos brancos, furioso, avançou, agarrou-o pela roupa e o chamou de filho patético, perguntando como ele pôde fazer aquilo sem pensar na família. Outro rapaz tentou parar o homem, dizendo ao pai que Sien ainda estava doente, enquanto o pai se perguntava se o filho alguma vez pensou neles. Kai, agora no corpo de Sien, interrompeu o ataque e perguntou quem aquele homem era. Todos ficaram chocados com a pergunta. Kai repetiu quem ele era e por que tinha batido nele do nada. Depois disso, o médico concluiu que Sien tinha perdido a memória por causa de um forte golpe na cabeça. Quando o pai de Sien, o conde Shuritan, perguntou sobre a cura, o médico respondeu que não havia solução, a não ser esperar a memória voltar naturalmente. O irmão mais velho, Lucian Shuritan, perguntou se havia outro problema, e o médico tranquilizou, dizendo que o estado físico de Sien estava surpreendentemente bom, sem ferimentos que ameaçassem a vida. Kai percebeu ali que tinha entrado no corpo desse tal de Sien, e concluiu que o responsável por tudo era o deus da morte Shanos. Quando o irmão Lucian se aproximou para perguntar como ele estava, Kai respondeu frio, mandando sair do quarto e parar de fazer perguntas inúteis.
Também pediu para o pai e para o médico se retirarem, dizendo que as vozes altas estavam dando dor de cabeça e exigiu que todos saíssem. Diante desse comportamento estranho, decidiram deixá-lo descansar e saíram. Assim que ficou sozinho, Kai chamou Shanos, que apareceu na hora. Shanos, animado, perguntou se ele estava procurando por ele. Kai confrontou, irritado, pedindo explicações. Shanos respondeu com calma que estava realizando o desejo. Explicou que o pedido de Kai era acabar com a vida de ceifador, e foi exatamente isso que fez. Essa interpretação torta deixou Kai tão irritado que ele perguntou se podia acertar um soco nele. Kai quis saber o destino do dono original do corpo. Shanos disse que o garoto morreu. Explicou que ele estava destinado a morrer num acidente e, no instante em que a alma saiu do corpo, Shanos inseriu a alma de Kai no lugar. Tempo perfeito, segundo ele. Kai não entendeu por que estava sendo forçado a viver num corpo humano. Shanos então revelou o verdadeiro motivo, com um sorriso largo. Não seria divertido se a existência de Kai simplesmente sumisse. Quando Kai perguntou se ele fez tudo só por diversão, Shanos respondeu que sim. Antes de desaparecer, desejou boa sorte na nova vida divertida de Kai e desapareceu, deixando Kai gritando para ele voltar. Depois de deixar Kai fervendo de raiva, Shanos decidiu não aparecer por um tempo até ele se acalmar. Dias passaram e Kai ainda estava irritado porque Shanos não aparecia, mesmo quando chamado. Então, ele resolveu cortar relações de vez e seguir por conta própria. Durante a estadia na mansão, Kai notou algo. Todos os criados tremiam de medo e evitavam olhar para ele sempre que o viam. Concluiu que o dono original do corpo, Sien Shuritan, devia ser um sujeito detestável e abusivo. Um dia, ele viu uma empregada jovem, a mesma que trazia as refeições, tropeçar carregando um balde de água e cair. A garota entrou em pânico, pedindo desculpas histericamente, como se esperasse um castigo terrível. Kai se aproximou e perguntou por que ela estava com aquela cara de pavor, e a menina gritou de medo. Um flashback deixa claro. Sien Shuritan, o segundo filho do conde, era conhecido por sua beleza angelical quando pequeno, mas a verdadeira natureza logo apareceu. Registros mostram sua crueldade. Ele queimou os olhos de uma criada só porque ela sorriu para ele quando ele tinha 11 anos. Desde então, muitos servos sofreram ferimentos, desfigurações e surras quase fatais. Era comum serem demitidos em estado lamentável. Por essa crueldade, ganhou o apelido de Pequeno Demônio da Casa do Conde. Voltando ao presente, Pakek imaginava o pior, achando que ele ia cortar as mãos ou pernas. Mas Kai pediu que ela desse a mão a ele. Mesmo apavorada, ela estendeu a mão tremendo, implorando misericórdia, achando que ele ia decepar. Kai a surpreendeu ao curar os ferimentos das mãos. Depois disse que aquilo era só primeiros socorros e que ela deveria tratar direito para não ficar cicatriz. As surpresas não pararam. Ele apontou fiapos e poeira nas roupas dela e aconselhou a se manter limpa. Outra empregada correu até Pakek para ver o que tinha acontecido e Pakek fugiu ainda em choque. Kai observou e pensou que ela lembrava Jacit, pela idade e pelo jeito atrapalhado. Mais tarde, as criadas comentavam sobre a mudança repentina no jovem mestre Sien, dizendo que ele tinha ficado gentil e se perguntavam se ele viu as portas do inferno e resolveu se arrepender. Uma delas soltou uma piada. Com o gênio demoníaco de Sien, provavelmente até o inferno expulsou ele. Pakek, a empregada que Kai ajudou, defendeu ele com entusiasmo, dizendo que o jovem mestre não era demoníaco, e sim um anjo. Contou que, mesmo quando ela tropeça, ele cuida dela, arruma a aparência e às vezes até dá comida gostosa. Insistiu que ele é gentil e incrível e que os rumores antigos eram distorcidos. As outras não acreditavam em tudo, mas concordaram que sim, realmente ficou mais gentil. Caso contrário, Pakek não permaneceria no serviço mesmo com tantos erros. Kai estava ouvindo de longe, o que confirmou que a antiga personalidade de Sien era maligna. Ele decidiu mudar de lugar para evitar ser visto, senão seria problema. Depois, vagou pelo jardim da mansão, belo e muito bem cuidado. Admirando as esculturas e o zelo do jardim, encontrou madeira num ponto ensolarado e se sentou no lugar quentinho e agradável para entalhar uma peça, lembrando de Jacit e do amor dela pela primavera. De repente, um jardineiro ancião apareceu e pediu desculpas por ter se esquecido de limpar a área. Mas ele congelou ao ver a estátua que Kai acabara de terminar, uma réplica perfeita de Joseph.
O jardineiro ficou hipnotizado com a precisão e a beleza, se perguntando quem era o escultor. Kai olhou para a estátua e prometeu a si mesmo que nunca esqueceria Joseph nessa nova vida, tão longa ou curta que fosse, cumprindo assim a última promessa feita a ela. Naquela noite, o conde Shuritan estava no escritório, surpreso com o grande número de nobres que confirmaram presença na pequena recepção que ele organizava. O ajudante explicou que o motivo era o boato de que o ex-ducado Farhan iria ao evento, o que deixou o conde estarrecido. Depois, Lucien informou ao irmão, Kai, que convidados viriam à mansão. Disse que era só um encontro social de alguns nobres com seus filhos, e que o pai queria que ele ao menos cumprimentasse. De forma inusitada, Kai aceitou ir, o que surpreendeu Lucien, porque Cien odiava esse tipo de reunião. Kai respondeu que iria desta vez para decidir o que faria no futuro. Lucien aconselhou que pegasse leve, já que ele tinha acabado de se recuperar. Antes de sair, Lucien pousou a mão no ombro do irmão, mostrando preocupação genuína, e isso fez Kai sentir uma sensação estranha, um calor de família que ele não conhecia. Alguns dias depois, a festa aconteceu, e a adesão foi muito maior do que esperavam. Shuritan recebeu o conde Iklo, que comentou sobre o tamanho da multidão. Iklo confirmou que o motivo daquela presença enorme era a notícia da participação do ex-duque Farhan, que tem apoio pessoal do imperador. O conde Iklo explicou que a razão para tanta gente era que o imperador confiou ao ex-duque Farhan a tarefa de escolher a princesa coroada, o que fez todo nobre com filha correr para tentar estar na festa. Ele acrescentou que até nobres sem filhas queriam comparecer, desesperados por uma chance de chamar a atenção do poderoso e influente duque Farhan. O conde Shuritan comentou que não tinha percebido que o reino tinha tantas jovens e que todo mundo estava transbordando expectativa. No meio da festa, Lucien, o filho mais velho do conde Shuritan, chega e troca cumprimentos amistosos com o conde Iklo, que elogiou os talentos de Lucien, tanto nos estudos quanto nas esgrimas, e disse lamentar não ter uma filha para casar com ele. Depois disso, outro convidado se aproximou para cumprimentar o conde Shuritan, Visconde Shan. O Visconde Shan era conhecido por 10 anos atrás ter sido apenas um comerciante e, usando sua imensa fortuna, comprar um título de nobreza. Desde então, expandiu sua influência e eliminou todos que ficaram em seu caminho, o que o tornava uma pessoa detestada por Shuritan, que via nele um exemplo do perigo do dinheiro. O Visconde apresentou seu filho, Horus, a Lucien. Em seguida, perguntou ao conde Shuritan, num tom sarcástico, por que não via seu segundo filho, Cien, na festa. O conde percebeu que o Visconde sabia do incidente com Cien e estava usando isso para provocá-lo. Então, Lucien respondeu que Cien chegaria em breve, enquanto pensava consigo mesmo, se perguntando por que ele estava atrasado. Enquanto isso, Kai, no corpo de Cien, estava totalmente perdido dentro dos domínios da mansão. Ele quase esqueceu um traço estranho que o acompanhava há muito tempo. Ele era péssimo com direções. Depois de dar 10 voltas na mansão sem encontrar o salão de baile e sem ver um único criado para guiá-lo, decidiu desistir, pensando que sua ausência não seria o fim do mundo. Kai sentou nos degraus externos e ficou olhando o pôr do sol, uma cena que Jazita amava e fazia questão de assistir com ele todas as tardes. Ele olhou para o céu e lembrou da promessa que fez a ela, que sempre a lembraria só de olhar o céu. Nesse momento, um senhor idoso se aproximou e perguntou o que ele estava fazendo sozinho ali. Kai respondeu na lata, querendo saber se o homem era velho porque fazia perguntas óbvias, já que era claro que ele estava vendo o pôr do sol. O homem ficou curioso com a esperteza e a língua afiada de Kai e admitiu que se aproximou por curiosidade, porque o olhar de Kai para o pôr do sol parecia profundamente maduro, mais profundo que o de um velho que viveu décadas, o que era estranho para um jovem de meados da adolescência. O homem reformulou a pergunta, querendo saber por que um jovem estava sentado sozinho na tristeza, e Kai respondeu com franqueza: "Me perdi." O homem presumiu que Kai era um dos convidados, mas Kai negou e chocou o homem ao revelar sua identidade. "Eu moro aqui, sou o segundo filho." O velho se surpreendeu que o filho do conde Shuritan tivesse se perdido na própria casa. Kai respondeu sem ligar, não existe lei proibindo isso. O homem sorriu, aceitou essa lógica curiosa e se ofereceu para guiá-lo até o salão, admitindo que conhecia o caminho melhor que ele. Kai agradeceu e o seguiu. Enquanto caminhavam, o homem perguntou o nome de Kai e ele respondeu: Cien. Então, o homem se apresentou como Fitz Farhan, um nome que Kai ficou pensando com irritação, se precisava mesmo lembrar. O duque notou a irritação e chamou Kai de mal educado, mas acrescentou que aquela grosseria era meio refrescante, e insistiu para que ele lembrasse o nome dele, pois não se arrependeria de conhecê-lo. Enquanto isso, no salão, o conde Shuritan estava preocupado porque Lord Fitz tinha sumido sozinho por aí.
Lucian se ofereceu para ir procurá-lo, ainda mais porque Cien não tinha chegado. Mas antes que pudesse sair, o pai apontou que os viu ali. Quando Cien entrou no salão, Kai sentiu que tinha se metido em confusão. O conde ficou chocado e perguntou ao filho como ele tinha chegado com Lord Fitz. Kai, frio, culpou o duque, dizendo que toda aquela confusão tinha acontecido por causa da voz alta dele. O conde deu as boas-vindas a Lord Fitz, que pediu desculpas pelo atraso. O conde disse que muitos aguardavam ansiosos por ele. O duque explicou que se atrasou porque estava guiando um cachorrinho perdido. Kai percebeu que o duque estava falando dele, e reclamou, dizendo que o duque já estava atrasado quando o encontrou, então não podia usá-lo como desculpa. Essa resposta deixou o conde irritado, e ele repreendeu o filho por falar grosseiramente com Lord Fitz, oferecendo sinceras desculpas ao duque e admitindo que falhou na educação do filho. Mas o duque riu e disse que não se incomodou. Na verdade, ele estava se divertindo como fazia tempos não se divertia, graças a esse garoto que tornou a chegada ao salão menos entediante. Essa reação deixou o conde e Lucian perplexos. Lucian deu um passo à frente e se apresentou formalmente ao Duque Fitz, que passou a observar os dois irmãos. O duque lembrou dos famosos boatos sobre os filhos do conde, um talentoso e o outro um pequeno demônio que só trazia problemas. Mas ele concluiu que o encrenqueiro que conheceu hoje não parecia em nada com os rumores. O duque percebeu que, embora não se possa julgar alguém por um encontro rápido, sua longa experiência permitia ler o caráter pelas palavras, ações e pelo olhar. Ele concluiu que aquele garoto, Cien, possuía um poder imenso e incomum, a ponto dele próprio não conseguir medir. O duque então se virou para o amigo, o conde, e elogiou, dizendo que ele tinha criado muito bem o filho. O conde ficou surpreso com o elogio. Ele estava acostumado a ouvir elogios a Lucian, mas elogios a Cien eram raríssimos. Depois disso, o duque pediu ao conde que ele concedesse um tempo para discutir um assunto em particular. Quando Fitz ia falar com o conde, o visconde Shan interrompeu, tentando se apresentar. O duque o ignorou friamente, dizendo que nunca ouvira aquele nome e duvidava que qualquer família nobre carregasse tal nome. Essa desfeita deixou o visconde furioso, e ele respondeu que o duque talvez estivesse desatualizado por ficar afastado da política. O duque acondou, acrescentando de forma sarcástica que quanto mais envelhecia, menos queria se envolver com política por causa da abundância de tolos arrogantes, uma referência clara ao visconde. Diante do insulto, o filho do visconde, Horus, interveio e acusou o duque de ser grosseiro. O duque questionou e Horus confirmou. O duque ficou furioso com a ousadia de um filho de visconde repreendendo-o e naquele instante liberou uma fração de sua aura de mestre da espada, deixando todos no salão paralisados de medo. Lucian, apesar de anos de treino, sentiu uma pressão imensa que mal conseguia suportar, percebeu que se tratava de um mestre da espada e entendeu que precisava intervir antes que alguém desmaiasse. Mas, antes que Lucian pudesse agir, Kai, no corpo de Cien, se colocou à frente. Kai não veio para lutar com o duque. Ele calmamente apontou que havia brama e pelos nas roupas dele, aconselhando que, se queria dar lição de etiqueta nos outros, deveria estar apresentável primeiro. Em seguida, começou a tirar a poeira das roupas do duque, perguntando sarcasticamente como o duque podia estar tão sujo se ele, Kai, é que estava sentado na grama. O duque respondeu que perfeição demais não é boa e que pequenas falhas deixam as pessoas à vontade. Kai retrucou, perguntando se ele estava confundindo sujeira com simpatia. A situação irritou Horus, que chamou Kai de canalha, enquanto o duque perguntou se Kai pretendia bater nele. Kai respondeu, frio, que não se importaria, mas que o duque deveria lavar as mãos antes. Diante da cena, o conde ficou apavorado com o comportamento do filho. O visconde Shan forçou o filho Horus a se curvar e sair. Depois que eles partiram, o duque comentou que Horus estava mirando Kai com um olhar assassino, ao que Kai respondeu irônico que a visão do duque devia estar falhando. Isso deixou o conde Lucian em choque, e o conde comentou que Cien parecia completamente diferente. Em seguida, o duque retomou a seriedade e pediu ao conde um lugar silencioso para conversarem. Enquanto se afastavam, Lucian chamou o irmão e perguntou preocupado se ele estava bem depois de ser exposto à aura de mestre da espada. Kai o tranquilizou, dizendo que estava bem por enquanto. Essa resposta simples emocionou profundamente Lucian, que ficou feliz à beça, e pensou em como o irmão estava gentil, falando com ele normalmente, sem ódio ou desprezo, pela primeira vez em muito tempo. Ele lembrou que o irmãozinho era seu bem mais precioso, o último presente que sua mãe lhe deixara. Lucian refletiu sobre a relação dos dois. Lembrou que desde a infância desejava que fossem próximos.
Mas o complexo de inferioridade que Cian sentia em relação a ele fez sua personalidade entortar com o tempo. Conforme o ódio crescia nos olhos de Cian sempre que o encarava, Lucian acabou desistindo de tentar se aproximar. Agora, Lucian estava radiante por poder ficar ao lado do irmão num clima tranquilo. De tão feliz, ele quase ficou contente por Cian ter perdido a memória. E quando Kai, no corpo de Cian, anunciou que voltaria para o quarto, Lucian ficou desapontado, achando que o irmão estava evitando-o de novo e que sua esperança era só uma ilusão. Mas Kai parou, de repente segurou seu pulso e pediu desculpas, admitindo que não sabia o caminho de volta e pedindo que o acompanhasse só dessa vez. Foi a primeira vez que o irmão pediu algo a ele. Lucian ficou tomado de alegria imensa e aceitou na hora. Enquanto isso, numa sala reservada, o Duque Fitz revelou ao Conde Shuritan o verdadeiro motivo da visita: escolher alguém para ficar ao lado do príncipe herdeiro. O conde achou que ele se referia a escolher a princesa coroada, mas o duque negou, explicando que veio buscar um amigo para o príncipe, alguém que pudesse conter o temperamento explosivo dele. O duque explicou que o príncipe Edith, forte candidato ao trono, tinha todas as qualificações, da esgrima às habilidades acadêmicas, mas sua única falha era o gênio afiado e a dificuldade de controlar a raiva, a ponto de poder matar quem falasse sem cuidado perto dele. Por isso, o duque sugeriu ao imperador colocar alguém ao lado do príncipe que pudesse acalmar sua natureza, especialmente porque o príncipe era conhecido por não criar vínculos pessoais. O conde percebeu que esse era o motivo da visita. O duque admitiu que no começo pensou em Lucian, com sua personalidade calma e estável, para ser o companheiro do príncipe, mas logo concluiu que estava enganado, pois temia que a frieza de Lucian pudesse provocar ainda mais a ira do príncipe, em vez de acalmá-lo, e que um dos dois pudesse se machucar com esse choque de temperamentos. O conde concordou com a opinião do duque, já que todos sabiam que Lucian não recuaria de seus princípios nem com uma espada no pescoço, o que fez o conde concordar que esse emparelhamento seria perigoso. Portanto, o duque disse ao conde que havia escolhido outra pessoa, que também era seu filho. O conde percebeu, horrorizado, que o duque estava falando de Cien. O duque confirmou que queria que Cien assumisse essa tarefa, o que o conde recusou de imediato. O conde justificou sua recusa dizendo que Cien era completamente instável e cheio de falhas, e qualquer erro dele poderia colocar toda a família em risco. Numa tentativa desesperada de convencer o duque, o conde revelou um segredo perigoso. Cien recentemente sofrera um acidente e perdera a memória, o que chocou profundamente o duque. O conde Shuritan recusou o pedido do duque Fitz, pedindo desculpas e afirmando que por causa da amnésia, seu filho não estava qualificado para uma tarefa dessas. Mas essa confissão não desanimou o duque, na verdade, aumentou sua admiração por Cien. Ele achou antinatural um garoto com amnésia estar tão calmo e sereno, em vez de assustado e agitado. Os olhos tranquilos e profundos de Cien fizeram o duque ter certeza de que seu julgamento de caráter não falhara, e que aquele garoto era uma verdadeira joia. O duque disse ao conde que não via problema na perda de memória, na verdade sentia que tinha feito uma escolha excelente. Pediu que ele pensasse a respeito, admitindo que pegara simpatia pelo rapaz. Mais tarde, o conde se reuniu com os dois filhos, Lucian e Kai, e explicou que o duque viera procurar um amigo adequado para o príncipe Edith. Kai zombou por dentro da ideia de um príncipe precisar que encontrem um amigo para ele. Enquanto Lucian perguntava ao pai por que estava contando aquilo a ele, o conde revelou que o duque queria que Cien assumisse essa função. Kai e Lucian ficaram chocados. Kai pensou que o duque tinha enlouquecido, enquanto Lucian recusou na hora. O conde tentou persuadir Lucian dizendo que isso seria para o bem da família. Mas Lucian protestou, recusou e lembrou que o príncipe Edith era famoso pelo gênio explosivo e intolerância a mínimos erros. Questionando como um garoto com amnésia poderia ser enviado para alguém assim. O conde admitiu que hesitou no início, mas mudou de ideia depois de pensar melhor, acreditando que o duque deve ter seus motivos para escolher Cien. Lucian se ofereceu para ir no lugar do irmão, mas o pai recusou. No meio da discussão, Kai os interrompeu de repente, anunciando que aceitava ir. O pai ficou chocado e perguntou se ele estava falando sério.
Kai justificou a decisão dizendo que a tarefa não parecia difícil, já que bastava visitar o príncipe de vez em quando para conversar com ele. Lucien e o pai tentaram alertá-lo sobre o perigo, dizendo que qualquer erro poderia custar a vida. Mas Kai bateu o martelo. Como já tinha sido um estorvo para a família e recebido o apelido de Pequeno Demônio, aquela poderia ser uma boa chance de fazer algo útil. Em seguida, ele deixou a sala, enquanto o pai refletia e pensava que o filho talvez realmente tivesse mudado. Alguns dias depois, Kai chegou ao Palácio Imperial. Ele ficou impressionado com o tamanho do lugar. Então avistou o príncipe Edith, que praticava esgrima. Decidiu não interromper e sentou por perto para esperar, mas logo cochilou sobre o sol quente. Acordou com a voz do príncipe, que comentava ousadamente sua coragem de dormir no campo de treino do príncipe. Kai perguntou quem ele era e tentou ir embora, mas o príncipe o deteve. O príncipe perguntou a Kai se ele precisava de um amigo, e Kai respondeu que iria embora e diria a todos que o príncipe o expulsou e não precisava de um amigo como ele. A resposta irritou o príncipe, que sacou sua espada e a colocou no pescoço de Kai, avisando que o mataria se ele virasse as costas de novo sem permissão. Kai não se abalou com a ameaça. Em vez disso, pediu calmamente que o príncipe soltasse seu braço, pois não queria tocar uma mão suada. O príncipe perguntou se ele ousava dar ordens, e Kai respondeu que era apenas um pedido, não uma ordem. O príncipe ficou surpreso com a ausência de medo da morte e perguntou quem era Kai, e ele se apresentou como Sien Shuritan. O príncipe lembrou que a família Shuritan era conhecida por sua integridade e boa reputação. Perguntou por que Kai estava ali e ouviu que um velho o enviou. O príncipe entendeu na hora que se tratava do Duque Fitz. Então Kai disse abertamente que o Duque queria que fosse amigo dele, mas acrescentou que não parecia que o príncipe precisasse de um amigo, então iria embora. O príncipe o deteve de novo, lembrando a ameaça anterior. Kai, tranquilo, perguntou se ele planejava matá-lo. O príncipe percebeu que Kai tratava a morte com leveza. Decidiu que não precisava de um amigo, mas que seria impropriado mandar de volta alguém enviado por Fitz. Então disse a Kai que o seguisse. O príncipe o levou à biblioteca. Kai não se opôs aos livros e até achou o lugar confortável, já que não era uma visita oficial mesmo. O príncipe se surpreendeu quando Kai sentou de longe e começou a ler, e ficou observando, esperando que, como outros filhos de nobres, ele tentasse bajulá-lo para ganhar favores, e que aquele desdém fosse só uma estratégia para chamar a atenção. Mas 3 horas se passaram e Kai não levantou os olhos do livro, como se tivesse esquecido a existência do príncipe. O príncipe se sentiu profundamente insultado. Era a primeira vez que alguém o tratava com tanto descaso. Resolveu ver até quando Kai conseguiria ficar em silêncio, iniciando um duelo silencioso de vontades. Depois de um tempo, o príncipe esticou o pé fazendo um criado que carregava chá tropeçar e quase cair. Antes de bater no chão, Kai usou um poder misterioso e invisível para segurá-lo e restabelecer o equilíbrio, sem que ninguém percebesse. O príncipe ficou chocado e não entendeu como o criado de repente recuperou o equilíbrio. O príncipe aconselhou o criado, sem tirar os olhos do livro, a prestar mais atenção por onde andava. Enquanto isso, o príncipe se perguntou se Kai tinha feito aquilo, mas logo descartou a ideia. Depois de beber o chá, Kai avisou que iria embora e voltaria no dia seguinte. O príncipe ficou surpreso com a insistência de Kai em vir todos os dias só para passar o tempo lendo. Kai respondeu que precisava ser educado com os mais velhos, por enquanto. Ao sair, o príncipe ficou confuso sobre quem realmente era aquele jovem misterioso. Essa rotina continuou por vários dias, com Kai indo e sentando para ler em silêncio. Um dia, o príncipe perguntou se ele pretendia brincar com ele em vez de ler. O príncipe suspirou, já acostumado à situação estranha, e se perguntou se Kai não percebia que outros dariam tudo por um momento para vê-lo. O livro que o príncipe lia chamou a atenção de Kai, que perguntou se ele conhecia a obra. Kai respondeu que já tinha lido e que tinha interesse na arte de fabricar bonecas. O príncipe comentou que Kai também se interessava por essa arte. Kai mencionou que a história do artesão no livro era fascinante, por falar de um homem que virou inimigo do mundo inteiro para proteger uma mulher. Então Kai perguntou a opinião do príncipe sobre aquele homem, e o príncipe respondeu sem hesitar que ele era insano e um completo idiota. Kai olhou para o livro, triste, e concordou com a opinião do príncipe. A conversa foi interrompida pela chegada de uma jovem de cabelo verde claro, que chamou o príncipe. Edith, meu irmão! O príncipe a cumprimentou com calor. Era sua única irmã,
a princesa Renée. A princesa disse que veio só porque deu vontade de vê-lo, e então notou Kai, perguntando quem ele era. Kai se apresentou como Cien, filho do conde Shuritan. A princesa aproximou-se, tocou o rosto dele e comentou que ele era mais bonito que as mulheres. Narra-se que a princesa Renée era muito amada pelo imperador e pelo príncipe Edith, e graças a esse poder que a amparava, era conhecida por agir sem freio e sem medo. Embora Kai não soubesse nada disso por aquele encontro breve, ele tinha certeza de uma coisa sobre ela. Depois de conhecer a princesa, Kai concluiu para si que ela era do tipo de pessoa de quem a gente se cansa rápido. Então ele fez uma leve reverência e se virou para ir embora, ignorando-a completamente. A princesa ficou chocada com o desdém, especialmente porque acabava de elogiá-lo, e gritou irritada, chamando o irmão, o príncipe Edith. O príncipe disse que ela precisava entender, porque era assim que Cien tratava até ele. A princesa ficou pasma. Renée explicou que quando o irmão está bravo, nem ela dá conta dele, e o que o príncipe mais odeia é ser ignorado. A situação instigou a curiosidade da princesa. Achou surpreendente Cien ignorar o príncipe e sair impune, e decidiu ficar de olho nele. Depois, Cien voltou ao quarto na mansão Shuritan, onde encontrou o irmão Lucian com outro jovem. Lucian o recebeu e apresentou seu amigo Cliff. Cliff sorriu sarcasticamente, confirmando que Cien de fato perdera a memória, e sugeriu que se reapresentassem. Cien se apresentou, e Cliff riu surpreso pelo garoto demoníaco estar cumprimentando. Lucian repreendeu o amigo pelas palavras. Em seguida, Lucian convidou Kai a sentar ao lado e começou a perguntar sobre o dia, preocupado, o que fez Kai comentar que ele parecia uma anãozinha de tanto se preocupar. Kai notou algo estranho em Cliff e perguntou a Lucian se ele era próximo dele. Lucian respondeu que eram amigos de longa data. Nesse ponto, Kai decidiu dar um conselho a Lucian, explicando que quando alguém se agarra demais aos mortos, suas almas têm dificuldade de partir do mundo dos vivos. Acrescentou que se morrem injustamente, suas almas ficam presas ao lado de quem confiavam em vida, como se suplicassem por terem suas queixas resolvidas. Cliff ficou chocado e perguntou do nada o que Kai estava querendo dizer, e se ele estava falando daquela criança. Kai respondeu que não sabia de que criança se tratava, mas tinha certeza que alguém próximo de Cliff morreu de forma muito injusta. Naquele instante, Kai sentiu o olhar frio e impassível de um ceifeiro. Cliff perguntou em pânico como Kai sabia da morte daquela pessoa e se ele o investigara. Algo estranho para quem nem lembrava do próprio nome. Cliff reformulou: "Como você soube que havia um morto perto de mim?" Kai percebeu que tinha se metido em algo e rapidamente inventou uma desculpa, dizendo que, desde a quase morte no acidente recente, ele havia se tornado capaz de ver almas. Lucian demonstrou preocupação com Kai. Kai explicou que quando viu Cliff pela primeira vez, viu uma alma presa ao redor dele. Cliff ficou chocado e perguntou se ele tinha visto a forma de Justin. Kai negou, dizendo que só vê uma massa de luz, uma alma morta, e não sabe se é menino ou menina. E então acrescentou uma verdade assustadora. Ele também conseguia ver o ceifeiro esperando para levar aquela alma. Cliff se recusou a acreditar na história ridícula de Kai, ao que Kai respondeu friamente que cabia a ele acreditar ou não. Mas acrescentou uma última informação. Explicou que uma alma que se recusa a seguir um ceifeiro está destinada a se apagar após um certo tempo. Portanto, a melhor solução para uma alma que morreu injustamente e está presa ao mundo é resolver o ressentimento que a mantém aqui, para que possa partir em paz. Nesse ponto, o preocupado Lucian perguntou ao amigo Cliff o que estava acontecendo, lembrando que Justin era seu priminho. Cliff confirmou e começou a contar a história. Alguns meses atrás, seu tio, o Conde Devlin, desabou de repente por causa de dores no peito, e sua saúde não se recuperou facilmente. Como resultado, seu filho mais velho, Justin, foi escolhido como herdeiro do título. Mas, um mês atrás, Justin desapareceu de repente. A família achou que ele tinha fugido com medo de assumir a responsabilidade do título, ainda mais depois que encontraram uma carta em que ele confessava não ter confiança na própria capacidade de liderar a família. Com o desaparecimento dele, Pellisson, o primo, filho do segundo casamento do tio, passou a ser o centro das atenções e do apoio. Mas Cliff acreditava que o Justin que ele conhecia não era fraco a ponto de abandonar seus deveres e fugir, e tinha certeza de que ele voltaria. Agora, depois de ouvir as palavras de Kai, estava apavorado com a ideia de que o primo pudesse estar morto. Kai comentou que do ponto de vista dele, a história parecia clara.
Cliff perguntou se ele suspeitava da tia, a esposa do tio, e Kai aportou que o cenário era comum: um meio-irmão e o filho mais velho com direito de sucessão. Cliff defendeu a tia com veemência, dizendo que tia Ia não era esse tipo de pessoa e que sempre tratou Justin como filho, tanto que Justin vivia se gabando dela quando se encontravam. Depois de ouvir tudo, Kai decidiu para si mesmo não se meter, já que não queria interferir nos detalhes de uma alma que não tinha nada a ver com ele. Mas se sentiu incomodado ao ver aquela alma triste e persistente, perguntando-se se o senso de responsabilidade dele como ex-ceifeiro ainda estava ali. Kai suspirou e disse a Cliff que, na opinião dele, a resposta já estava clara, mas ofereceu-se para fazer um teste, o que exigiria uma ajudinha do Conde Devlin. A cena muda e mostra a tia Ia esgueirando-se silenciosamente à noite até chegar ao destino. A cena muda de novo para Shaynos se encontrando com Lady Ia em um lugar secreto. A tia pergunta se a peça já não está pronta, e ele responde que agora está. Ele a recebe e a leva a um quarto escuro, onde revela a peça que ela havia pedido. Era uma boneca, idêntica ao filho Justin. A mãe se emociona quando vê a boneca chamá-la de mãe, e diz a Kai que ficou perfeita. Kai disse que ficou feliz por ela estar satisfeita, e que o pagamento seria depois, pois ele mesmo viria cobrar. A dama concordou e então chamou a boneca, Justin, para o lado dela. Depois de entregar a boneca à Lady Ia, Shaynos lembrou a promessa do pagamento e foi embora. Kai apareceu atrás dele e agradeceu pela ajuda. Shaynos respondeu todo animado, que estava pronto para ajudar a qualquer momento porque aquilo era divertido. Mas Kai comentou que Shaynos parecia ter tempo demais sobrando. Kai apontou que Shaynos, que havia ignorado suas repetidas chamadas, apareceu imediatamente quando ele prometeu parar de ficar com raiva em troca de ajuda nessa tarefa. Shaynos elogiou as habilidades incríveis de Kai em fabricar bonecas, ao que Kai explicou que o crédito era do próprio Shaynos por não ter apagado suas memórias antes dele entrar nesse corpo. Shaynos lembrou que foi o próprio Kai que impediu para não ter as memórias apagadas. Perguntou se ele se arrependia e ofereceu-se para apagá-las agora, mas Kai recusou, dizendo que lembrar do que aconteceu pelo resto da vida era a punição que ele se impôs por ter sido um tolo patético. Shaynos caçoou, dizendo que guardava rancor, e Kai retrucou que escolheu a aniquilação para parar de fazer coisas patéticas, e quis saber quem foi que insistiu em trazê-lo de volta à vida. Quando Shaynos de brincadeira ameaçou mostrar a ele o significado de um rancor de verdade, de repente mudou de assunto e comentou como o tempo estava bonito, mesmo chovendo, o que fez Kai pensar que deveria ter cortado laços com ele de vez. Enquanto isso, na mansão Devlin, os criados e Lady Ia deram ao Justin que voltava, a boneca, uma recepção extremamente calorosa e emotiva. Enquanto a tia o abraçava forte e perguntava onde ele esteve todo esse tempo, a tia agradeceu pelo seu retorno, e os criados elogiaram Lady Ia por ser uma boa mãe que amava muito Justin, mesmo ele não sendo filho biológico. Em outro aposento, Lady Ia pensava de maneira sombria sobre o testamento do conde, jurando que não desistiria. De volta ao Palácio Imperial, a princesa Renée perguntava ao irmão, o príncipe Edith, se Sien também tinha ido naquele dia. O príncipe, em tom de brincadeira, perguntou se ela estava com saudade, e ela ficou irritada e negou veementemente. O príncipe notou que a irmã, que sempre age de forma impecavelmente formal diante dos outros, volta ao jeito normal de menina na presença de Sien. Então, Renée acusou o irmão de ser o verdadeiro interessado em Sien, já que ele não tinha o hábito de visitar a biblioteca diariamente. O príncipe negou, mas admitiu estar curioso em saber por que alguém que vinha todos os dias tinha de repente parado de aparecer. Então, Renée perguntou se ele tinha ouvido a notícia. Revelou que Sien perdera a memória. O príncipe ficou chocado. Então Renée explicou que fez uma investigação depois que Sien foi arrogante com ela, e descobriu que ele havia sofrido um acidente recentemente e perdido a memória. Notícia confirmada pelos criados da mansão Shuritano. O príncipe ficou confuso, perguntando como alguém com amnésia poderia ser tão calmo e sereno. Pediu detalhes do acidente à irmã, e ela respondeu com um sorriso, perguntando se ele estava curioso. A princesa continuou a provocá-lo, dizendo que se queria saber sobre o acidente de Sien, que investigasse por conta própria, e que não contaria tão fácil como castigo por tê-la provocado. E o deixou ali, irado e frustrado. Enquanto isso, na mansão Shuritan, Cliff correu até Kai e disse todo empolgado que Justin de fato tinha voltado, exatamente como ele havia dito. Cliff mal acreditava, perguntando como aquilo era possível. Mas Kai, que estava lendo um livro, calmamente lembrou que tinha pedido para não fazerem perguntas. Cliff continuou confuso, perguntando se quem voltava era Justin mesmo. Cliff não se conteve e agarrou Kai exigindo respostas, mas Lucian interveio e pediu ao amigo que parasse, porque estava importunando Sien.
Kai repetiu o aviso de que não permitiria perguntas sobre este assunto. Depois, Cliff explicou o plano que Kai havia traçado. Kai sugeriu que pedissem ao Conde Devlin que redigisse um testamento com um conteúdo específico. Todos os bens da família iriam para Justin, mas se ele não aparecesse, tudo reverteria ao Estado. Inicialmente, o Conde se recusou a escrever um testamento assim, mas Cliff o convenceu de que era apenas um meio de encontrar Justin. A previsão de Kai era que, se a tia fosse a culpada, Justin voltaria, mas seria outra pessoa na forma dele. Lucian admitiu que quando viu Justin realmente voltar, ficou confuso e não soube como lidar com a situação. Cliff continuava tentando entender. Kai disse para ele não pensar muito e se focar no resultado final. O objetivo era descobrir por que a alma presa ao redor de Cliff havia morrido, quem a matou e garantir que fosse guiada em paz ao ceifeiro. Cliff refletiu e concordou que agora o que importava não era a identidade do sócia de Justin, mas achar o verdadeiro assassino de Justin. Antes de sair, Kai alertou novamente para não tocar no corpo dele com as mãos sujas, ou iria se arrepender. Cliff riu meio afirmado, pensando em como a personalidade de Cien tinha mudado. Ele já não olhava com ódio como antes, mas se tornava detestável de outro jeito. A cena muda para Lady Ia contemplando a boneca de Justin, admirando a precisão e a capacidade de se mover. Ele lembra de como ficou perdida depois que o testamento foi anunciado, achando que todos os planos dela tinham desmoronado, até que alguém veio procurá-la em segredo. Essa pessoa foi o fabricante de bonecas Shannons, que disse que poderia fazer uma boneca viva idêntica à imagem que ela desejasse. Embora tivesse achado aquilo ridículo, aceitou a oferta por não ter outra saída. Ela ficou surpresa com o resultado, tão satisfatório que a boneca era indistinguível de um ser humano vivo. E, quando ninguém estava olhando, a boneca chamava ela de mãe. A dama agarrou o queixo dele com grosseria e disse em tom gelado para não chamá-la assim quando estivessem a sós, pois aquilo a enojava, revelando seu verdadeiro rosto de assassina. Lady Ia continuou seu frio monólogo com a boneca que lembrava o enteado Justin. Apesar da irritação com a voz idêntica, que a assustava sempre, ela voltou a ordenar que não a chamasse de mãe. Mas a boneca, como se possuída pela alma real de Justin, começou a perguntar, com lágrimas caindo pelo rosto: "Por que você fez aquilo comigo, mãe?" Lady Ia ficou chocada e se perguntou como uma boneca poderia chorar. Quando Justin tentou tocá-la, ela se afastou apavorada e gritou para ele não encostar nela, fugindo do quarto em pânico, decidida a ir até o homem que fez a boneca. Ela chegou ao ateliê secreto de Shanius. Lady Ia, desesperada, disse que havia algo errado com a peça, pois ela estava derramando lágrimas e olhando para ela com olhos cheios de ódio. Shanius respondeu com calma que essas coisas às vezes acontecem, e explicou que almas que não percebem que morreram podem, às vezes, habitar uma boneca que se pareça com elas. A dama ficou horrorizada ao perceber que a alma de Justin de fato tinha voltado para assombrá-la. Shanius disse que havia um jeito de esconder aquela alma. Era preciso encontrar o corpo dele. Explicou que ela precisava fazer a alma perceber que a boneca não era seu corpo real e que, na verdade, ela tinha morrido. A única forma de conseguir isso seria encontrar o cadáver original de Justin e queimá-lo. Lady Ia ficou tensa ao saber que teria de exumar o corpo de Justin. Seguindo as instruções de Shanius, ela mandou seus homens procurarem o corpo. Depois de encontrarem, ela ordenou que se apressassem e mostrassem o cadáver, insistindo que não tinham tempo a perder. Os homens ficaram surpresos porque o corpo não havia se decomposto e parecia que Justin ainda estava vivo. Mais estranho ainda, notaram que as pedras amarradas ao corpo eram diferentes. Antes, tinham amarrado várias pedras pequenas e agora havia uma única pedra grande. Mas Lady Ia, sem tempo para esses detalhes estranhos, mandou que se apressassem e queimassem o corpo. Quando estavam prestes a cometer o crime, Kai apareceu de repente. Ele se dirigiu a eles dizendo que, depois de cometer o grande pecado, o assassinato, agora estavam tentando cometer o pecado de ocultar um corpo. Kai perguntou se saberem sua identidade mudaria alguma coisa. Lady Ia mandou os homens dela darem cabo dele. Mas antes que pudessem machucá-lo, Lucian interveio com a espada e o salvou, avisando que qualquer passo a mais na direção do irmão significaria morte. Logo em seguida, Cliff apareceu de forma sarcástica, acrescentando que, de qualquer jeito, todos ali iam morrer. A dama ficou chocada ao ver o sobrinho e perguntou como ele tinha chegado ali. Cliff disse que não podia mais chamá-la de tia, deixando claro o nojo por ela ter matado Justin, que sempre foi leal e carinhoso com ela.
Exigiu saber por que ela cometeu um crime tão horrível. A Lady desabou e gritou, confessando que fez aquilo porque o odiava. Explicou que odiava o jeito como o marido, o Conde Devlin, dava carinho e amor só para Justin enquanto ignorava seu filho, Pelison. Esse ressentimento a levou a desejar a morte e a odiar Justin por monopolizar o amor do pai, a ponto de querer matá-lo. Disse que não suportava ver o filho crescer privado do amor paterno, e se não podia dar esse amor, ao menos queria dar a ele a riqueza e o título do conde. Insistiu que fez tudo pelo filho. Cliff jogou a verdade na cara dela, explicando que o conde tratava Justin com gentileza porque sentia pena dele por ter perdido a mãe ainda pequeno. Disse friamente que as pessoas não costumam cometer assassinato por ciúme do carinho que seus filhos não receberam, e que no fim das contas, ela matou Justin para satisfazer a própria ganância e avareza. Quando Cliff tentou agarrá-la para levá-la à justiça, Kai o deteve e pediu que esperasse um instante. Então chamou alguém para sair das sombras. Todos se surpreenderam com a aparição de Pelison, o filho de Lady Ia. A mãe, chocada, perguntou o que ele estava fazendo ali. E veio a confissão bombástica do próprio Pelison. Ele é que tinha matado Justin. Explicou que a mãe não era a assassina, que foi ele quem matou o irmão. A Lady achou que ele estava tentando encobri-la, mas ele insistiu que apareceu porque não aguentava mais esconder o pecado. Começou a contar o que aconteceu naquela noite fatídica. Viu a mãe sair tarde, ficou desconfiado e a seguiu em segredo. Lá testemunhou a mãe e seus homens jogando o irmão no lago. Só que depois que a mãe foi embora, Justin rastejou para fora da água, tendo conseguido cortar as cordas com uma faca que encontrou no fundo. Quando viu Pelison, pediu ajuda. Mas naquele instante, um pensamento terrível passou pela cabeça de Pelison. Se o irmão voltasse vivo, seria o fim para a mãe. E claro, para o futuro dele também. No medo e na hesitação, sem perceber, arrancou a faca da mão do irmão e o esfaqueou até a morte. Depois, amarrou a pedra de novo no corpo e o afundou no lago. Pelison desabou, gritando sua confissão: "Fui eu que matei." Após a confissão, a mãe tentou protegê-lo, insistindo que ela era a assassina, enquanto ele continuava assumindo a culpa para livrá-la. De repente, o desespero de Lady Ia virou decisão sanguinária. Não importava quem fosse o assassino. Se livrasse de todo mundo ali, seria como se nada tivesse acontecido. Ela chamou os homens escondidos para aparecerem e eliminarem todos. Mas quem surgiu não foram os capangas dela, e sim o príncipe Edith e seus soldados. Lady Ia ficou em choque e o príncipe declarou que assassinato e tentativa de assassinato são crimes graves, ordenando a prisão de ambos. Lady Ia e Pelison foram levados aos berros, enquanto Lucian observava o fim miserável deles sem um pingo de simpatia. Depois disso, Kai perguntou ao príncipe Edith por que ele estava ali, e o príncipe respondeu, de boa, que só estava passando e viu o que estava acontecendo. Cliff, ainda atônito, olhou para a boneca de Justin e perguntou a Kai se a alma de Justin realmente não estava dentro dela, o que Kai confirmou. Ele revelou a verdade. Tudo o que Chenius contou à condessa era mentira. Desde o começo, Kai projetou a boneca só para chorar, e o plano inteiro era um truque para usar o medo da condessa e encontrar o corpo de Justin. Nesse momento, Justin apareceu diante de Cliff. Cliff disse triste que agora tinha certeza que era apenas uma boneca, porque o verdadeiro Justin sempre sorria para ele, e agora ele não estava sorrindo. Cliff pediu desculpas, dizendo que se tivesse sido mais esperto, talvez percebesse o conflito na família e tivesse impedido a morte. Justin abraçou Cliff e agradeceu. Cliff ficou muito emocionado ao ouvir sua voz pela última vez. A alma de Justin arriscou a própria aniquilação para habitar na boneca por alguns instantes só para agradecer ao primo, e então ascendeu em paz ao céu. Kai sentiu alívio por Justin finalmente ter encontrado descanso. Mais tarde, Lady Ia e Pelison foram condenados à morte. Enquanto Lady Ia estava no patíbulo, Chenius apareceu diante dela. Disse que tinha vindo cobrar o preço pela peça que fizera. Nos momentos finais, Lady Ia percebeu que havia algo estranho nesse artesão, e a ideia de uma boneca viva era algo sobrenatural. Ela gritou que já havia perdido tudo e que não havia nada que ele pudesse levar. Mas Chenius revelou o preço verdadeiro: a alma.
Explicou que a maioria dos que cometem o mal e morrem não seguem o Deus da morte de boa vontade e por isso são levados à força sob o disfarce de pagamento, deixando-a em puro terror ao ouvir suas palavras finais sobre o Deus da morte. Após capturar a alma de Lady Ia, Channels resolveu ir embora. Depois, Kai foi ao Palácio Imperial agradecer ao príncipe Edith por sua ajuda no caso de Justin. O príncipe o recebeu com arrogância, comentando como ele demorou para aparecer e então perguntou diretamente a verdade sobre aquilo que viu no dia do incidente. Depois de ordenar que Kai respondesse, ele explicou que o Justin que voltou era só uma boneca. O príncipe se surpreendeu. Como uma boneca podia se mover sozinha? Kai disse que foi feita usando a magia de bonecas, mencionada no livro que o príncipe estava lendo. Quando o príncipe perguntou onde estava o fabricante, Kai fingiu não saber, dizendo que era alguém que não parava em lugar nenhum e que não era próximo dele. O príncipe lamentou, observando que, em geral, as pessoas não costumam ter uma boa opinião sobre magos de bonecas, mas que ele via diferente. Mencionou uma velha história sobre um único mago de bonecas que conseguiu aniquilar um exército inteiro, e como essas histórias despertaram seu interesse nesse poder e no desejo de recrutar um mago desses se houvesse um por ali. Kai mudou de assunto e perguntou como o príncipe chegou à cena do crime naquele dia. O príncipe ficou sem jeito. A verdade é que estava indo à mansão Shuritan para ver o próprio Kai, viu o grupo sair e o seguiu em segredo, mas o orgulho não deixou admitir. Então manteve a história inicial e insistiu que foi só coincidência. Kai lançou um olhar de pena percebendo a mentira e comentou que o príncipe era melhor em ler expressões do que ele esperava. O príncipe começou a se sentir bobo sempre que falava com Kai, sem entender por que ele escolhia agir daquele jeito, apesar do próprio temperamento. O príncipe voltou a perguntar sobre a perda de memória de Kai. Quis saber se ele não lembrava nada do incidente que causou. Quando Kai confirmou, perguntou se ele não tinha curiosidade de saber o que aconteceu. Antes que o príncipe contasse, Kai cortou dizendo que não queria ouvir isso dele. Nesse instante, a princesa Rainey apareceu e se ofereceu para contar ela mesma a verdade. Kai percebeu que não tinha como escapar de ouvir a história. A princesa, então, contou o choque. Dizia-se que ele havia pulado de um prédio por vontade própria. Kai ficou abalado com a revelação. Depois, a princesa reclamava com o irmão sobre a reação indiferente de Cien à notícia da tentativa de suicídio e como ela tinha se esforçado investigando na esperança de quebrar a postura dele. O príncipe disse que as ações dela eram como as de crianças que irritam a pessoa cuja atenção querem. A princesa ficou brava e negou, mas apontou que ele também presta muita atenção em Cien. O príncipe acabou admitindo para si mesmo, contrariado, que estava muito interessado naquele jovem misterioso. Edith e Rainey continuaram conversando sobre Cien. O príncipe admitiu que havia algo que o preocupava. Cien não parecia o tipo que tentaria suicídio. Mesmo que alguém perca a memória, sua natureza básica não muda. Acrescentou que Cien parece ser do tipo que encara os problemas e resolve, não alguém que foge da vida. Rainey concordou. O príncipe também lembrou a expressão de raiva no rosto de Cien no dia do incidente na mansão Devlin, e ficou encucado com o motivo daquela raiva. Enquanto isso, Kai pensava no próprio perrengue, irritado com Shanios por tê-lo enfiado no corpo de uma pessoa cheia de problemas. Embora tivesse decidido ignorar a tentativa de suicídio do Cien original, começou a se preocupar que o motivo que levou Cien ao desespero ainda existisse e pudesse afetá-lo também. Por isso, decidiu ao menos entender as circunstâncias do ocorrido. Foi até o pai, o Conde Shuritan, e perguntou diretamente por que ele pulou. O conde se surpreendeu que o filho soubesse, mas Kai respondeu frio que o que importava saber o motivo, não como ele ficou sabendo. Disse que tinha um palpite. Ele era alguém cheio de ressentimento contra o mundo. Perguntou outra coisa. Onde ele acordou depois do incidente? Foi nesta casa? O conde disse que não, revelando que o lugar do ocorrido foi a Academia Gai. Kai começou a analisar a informação. Achava, a princípio, que o sentimento de inferioridade e o rancor de Cien em relação ao irmão Lucian eram um motivo da tentativa de suicídio. Mas, por ter acontecido na academia e não em casa, parecia haver outra razão. Andando pelo jardim e pensando, ouviu o som de escultura e encontrou o velho jardineiro que já tinha visto. Notou que ele parecia cansado e logo o homem cambaleou e quase caiu de exaustão.
Kai correu para ajudar e o jardineiro se espantou ao ver o jovem mestre Cien. Kai aconselhou que descansasse na sombra porque trabalhar sob o sol forte estava acabando com ele. Quando Kai sumiu por um momento, o jardineiro se perguntou onde ele tinha ido. Então Kai voltou com uma bacia de água. Explicou a importância de beber água no verão e o jardineiro agradeceu. Jamais imaginaria beber água trazida pelo próprio jovem mestre. Quando Kai sugeriu que ele tirasse o resto do dia de folga, o homem hesitou, dizendo que a senhora estava prestes a retornar. Kai começou a se perguntar quem era a senhora mencionada pelo jardineiro e concluiu que devia ser a dona da mansão Shuritan que ele ainda não tinha visto nenhuma vez. O jardineiro explicou que a senhora tem grande interesse no jardim e sempre quer vê-lo diferente e novo, por isso um novo jardim precisa estar pronto antes dela voltar, o que o deixa sem tempo para descansar nessa época. Em seguida, correu para se justificar, dizendo que não queria ofender e que a senhora era uma pessoa refinada, o problema eram as limitações dele. Kai pensou que jardins mudam naturalmente com as estações, e desejar apenas mudanças artificiais e chamativas era um gosto esquite. Concluiu que, embora não a tivesse conhecido, já dava para adivinhar o tipo de personalidade dela por esse modo de torturar subordinados. Nesse momento, Kai ouviu a criada chamando por ele, aflita. Fechou, rapaziada? E por hoje é isso. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta muito aí para eu saber se vocês querem a parte 2, porque se tiver bastante comentário eu trago rapidinho. Tamo junto, valeu e até o próximo recap.